Coloca pra gente, Paquito, dá uma procurada na capa. Ah, essa capa aqui. Essa capa, cara, é uma. Se não for a mais famosa, né, da Veja, a mais icônica, né, cara? Foi muito, muito, muito discutido sobre essa capa, né? Ela Se ela deveria ter foi sido feita em... assim, se... Então, o que... Duas coisas pegaram. Uma Aí, vítima o da Cazuza, AIDS. Cazuza foi pro hospital quando viu isso, tá? O quê? É. Quando ele viu isso, ele teve uma crise e foi pro hospital. Sério? Já vou contar. Tá. Então, duas coisas pegaram aí. Essa, que no jornalismo a gente chama de, quer dizer, a gente, né? Eu não sei se eu devo me considerar mais, mas é a linha fina. É o que está abaixo ali do título. Então, uma vítima da AIDS agoniza em praça pública, como se eles estivessem decretando já que ele ia vai morrer, É, agonizando. cara. E pegou também um outro texto que eu vou ler daqui a pouquinho. Então, o que acontece? Ele recebeu O pessoal da Veja. ele recebeu dois, na verdade assim, ele ia receber uma jornalista só, e aí ela foi com outro cara. E aí fizeram uma entrevista, assim, ele teve que explicar pra mãe e pro pai, não, eu vou aceitar, não tem problema, lá. E aí eles combinaram se eu não me engano, foi um hotel lá no Rio, e foi essa repórter, depois chegou esse outro cara e o Cazuza pediu para os pais não ficarem na sala. Aí eles tiveram que ficar do lado de fora e a Lucinha disse que ficou na parede assim Tentando escutar. para ouvir tudo que o Cazuza Deve falava. ter sido uma entrevista longa, né? Então, ela disse que assim, ó, a entrevista não distorceu nada do que o Cazuza falou, ele realmente falou todas essas coisas ali. Mas aí, no fim... Você chegou a reler a entrevista? Tem uns trechos aqui dela. É? Não, por exemplo, ele fala assim, ó... ele tá falando sobre como ele tá lidando com a doença. Então ele diz, é a minha criatividade que me mantém vivo. Meu médico diz que eu sou um milagre porque tenho tanta energia, tanta vontade de criar. Me sinto livre, sem medo de morrer. Da última vez que eu fui pra clínica, vi a cara da morte, entrei nela e saí não sei como. Meus pais não saíram do meu lado 1 minuto sequer. Minha mãe foi uma leoa, ficava ao lado da minha cama. Então ele vai contando essas coisas todas. Só que, no final da matéria, o que acontece? Tem a entrevista toda, lá, e a Veja, ela tem essa linha de... Foi páginas amarelas, isso ou não? Capa. Eles ofereceram para ele páginas amarelas ou capa. Página amarela era a entrevista mais... É que a páginas amarelas seria o que a gente chama de entrevista corrida. Exatamente. Pergunta-resposta, ping-pong, né? No É. jornalismo se chama. Pô, acabou, tchau. Como ele escolheu capa, isso deu uma liberdade, porque assim, aí é um outro conteúdo, né? Tipo, tem a entrevista, mas isso vai junto com o texto, entendeu? É verdade. O texto vai construindo. Cazuza estava no hotel tal, nos recebeu, lá, o músico está Entendi. assim, assado. Aí bota um trecho dele, segue falando lá. No final da matéria, veio um texto mais opinativo. E ele era assim. Cazuza não é um gênio da música. É até discutível se sua obra irá perdurar, de tão colada que está no momento presente. Não vale igualmente o argumento de que sua obra tende a ser pequena devido à força do destino. Aí eles vão comparar com Noel Rosa. Quando morreu de tuberculose em 1937, Noel Rosa tinha 26 anos, 5 a menos que Cazuza, e deixou 213 músicas, muitas delas são obras-primas, e que entraram pela eternidade. Cazuza não é Noel. Não é um gênio. É um grande artista, um homem cheio de qualidades e defeitos que tem a grandeza de alardeá-los em praça pública para chegar a algum tipo de verdade. Nossa, envelheceu muito mal essa matéria, sabe? Não é? Os caras não tinham consciência do que estava acontecendo e quem era ele, né, cara? E aí ele passa mal, que você fala quando Aí ele o que acontece? Eles estavam em Petrópolis? Não tenho certeza se eles estavam em Petrópolis quando chegou a revista. Eu sei que o pai dele pega, mostra pra Lucinha. Eu não sei se a gente deve mostrar isso pro Cazuza. Aí eu não sei se ele ouviu. Você sabe se, por exemplo, essa capa ele tinha que aprovar ou é uma escolha Não, deles? não tem. Já vou comentar sobre isso aí. Aí... Não, teve que mostrar, não sei se o Cazuza estava perto, entregaram pra ele. Aí ele leu, e aí a primeira coisa que ele comentou foi... A única coisa que eu não... Ele começou a chorar e falou, eu só não os perdoo por questionarem a minha obra. Que é exatamente isso que eles estão falando nesse final. Claro, no final, né? Deixa eu ver se tem aqui a
Cara, tem uma história muito, muito louca dessa matéria aqui. O pai dele foi atrás do jornalista, cara. Ele disse alguma coisa assim, só não perdoo esses caras por questionarem a minha obra. E começou a ter uma crise. Sua crise, passar mal, levaram ele para o hospital. Caramba. Beleza. A Lucinha tinha uma colega que trabalhava na Globo que conhecia essa repórter que fez a reportagem da Veja. Agora entrando na tua dúvida, não, ele não aprovava, assim, era o texto, né? A foto, eu acho que ele poderia escolher isso naquela época, né? Tá. Hoje eu não sei. Mas assim, o que ele achava? Ele achava que ele ia fazer a entrevista dele e que a entrevista... Ia ser inspiradora pra quem... Ia ser inspiradora e que o Cazuza resolveu falar, lá. Só que aí eles trouxeram esse enfoque mais... Esse enfoque de decretar que ele já estava com os dias contados. E assim... De uma certa forma, não tá errado. Só que... Não tá errado. É só o que... O cara tá vivo ainda. O cara tá vivo, entendeu? Ele pegou aquilo, ele entendeu? Essa história da responsabilidade que o jornalista tem que ter, entendeu? Beleza. A Lucinha ligou pra casa da repórter, Ângela, o nome dela, falou com a mãe dela, diz, olha, sua filha fez uma coisa muito feia, eu espero que isso não aconteça com vocês, lá. Depois, a repórter ligou para aquela amiga em comum delas e explicou que não concordou com a reportagem, porque assim... Como assim? É que a Veja acontece assim, não sei hoje, tá? Mas eu já tenho um amigo que trabalhou lá e me relatou que é uma coisa mesmo... É um estilo editorial deles em que o repórter apura as coisas, entrega para os editores, e os editores pegam aquele material... E embalam. Mas eles mantêm as coisas, não vão inventar a coisa, tá? Só que aí eles vão dar a linha editorial. Entendi. Dar uma conclusão. Foi isso que eles fizeram com essa matéria. Eles concluíram algo a partir da entrevista do Cazuza. Quem escreveu essa conclusão, segundo a repórter, não foi ela. Entendi. Foi um dos editores. E 2 semanas depois ela pediu demissão da Veja. Olha só. E aí ela contou tudo isso para essa amiga em comum da mãe entre ela e a mãe do Cazuza. Beleza. O João Araújo ficou 3 dias fazendo plantão na porta no apartamento do cara que estava junto com a jornalista. Cara, o cara que escreveu... Na verdade, ela era a repórter, mas esse outro jornalista foi junto. Entendi. Eles não sabiam qual que era o grau de participação que ele tinha. E ele fez plantão, disse que ia pegar o cara. Disse que ia bater no cara. Mano. Ficou 3 dias lá e aí... No final das contas, acho que ele encontrou num outro momento, mas não bateu no cara, só deu de dedo e xingou o cara, deu uma bronca. Não, falou pelo telefone com ele. Inclusive, eu estava lendo agora há pouco que a filha desse jornalista, recentemente, ela foi procurada pelo UOL para comentar essa capa daí. Sim. E ela disse que ele tinha ficado muito chateado também, porque as pessoas acharam que ele tinha escolhido a foto, que ele tinha escolhido esse texto, e também não foi. Então, assim, pelo que a gente ouve dos dois, a gente deduz que... A direção da Veja... algum editor ali, né? Que é o... Deve ter vendido pra caramba essa revista, né? Porque foi comentada pra caramba. Então essa é a história dessa que... entrevista. Mas assim, isso aí foi... O Cazuza viveu ainda até Sim. junho do ano seguinte, né? Isso foi em março.